A entrevista coletiva com os detalhes sobre a prisão do criminoso conhecido como Cocão, que mobilizou a polícia militar durante todo o final de semana passado. O coordenador do GAECO na região, Dr. Breno Costa da Silva Coelho, falou sobre a importância das políticas públicas para que as ações da polícia não sejam em vão. Ele destacou, inclusive, também o empenho, e a determinação dos policiais nesta missão. Vamos ouvir um trecho, então, da fala do Dr. Breno, do GAECO, ontem, durante a coletiva de imprensa relacionada a essa prisão que ocorreu no início desta semana. O combate à criminalidade não é um problema exclusivo da polícia, Isso é uma coisa que tem que ficar muito assentado. O Ministério Público tem que estar atento a isso, como servidores públicos que somos, o Poder Judiciário, a sociedade, a administração pública, o Estado. Não adianta, aumenta o homicídio, vai todo mundo em cima da polícia para poder, mas é isso, é aquilo. É um problema de política pública, política de segurança pública, onde cada qual tem que fazer sua parte. O papel da polícia, obviamente, aí eu digo, tanto a polícia militar quanto a polícia civil tem seus papéis delimitados na Constituição, nas leis, e é um dos polos dessa política de segurança pública que tem que partir do Estado, Então, de nada adianta a gente ficar diante de um cenário tal, aí faz intervenção, se os demais mecanismos de segurança pública não estão funcionando. Então, eu sempre costumo falar, esse é o primeiro ponto, As pessoas terem a ciência de que segurança pública não é um problema exclusivo da polícia. Esse é um fato, O Ministério Público participa, desse cenário, os demais órgãos do Estado, Poder Executivo, enfim, porque tem vários pontos aí que podem enfraquecer, ou favorecer. Uma omissão pode favorecer a criminalidade e a implantação dessa criminalidade. Então, obviamente, diante de atividades interventivas em parceria, como a gente faz, e aí eu digo parceria, uma parceria dentro dos ditames legais, com o uso da força, não da violência, quando tiver que usar força a gente usa, mas uma parceria integrada, verdadeiramente integrada, e não aquela integração formal, onde é uma integração fática, da gente estar a campo e de fato participando do cenário e participando ativamente. É indispensável. Mas se nada for feito, em termos de política pública, a tendência é que aos poucos a situação o crime vá se readaptando, Sobretudo dessa parte dos dos pequenos criminosos, dos varejistas ali que estão no tráfico de drogas ali na boca de fumo, digamos assim. Se não tiver uma intervenção estatal lá no início, quando a criança está crescendo, no meio daquela criminalidade toda, para poder trabalhar aquilo ali, poder público, etc, fatalmente vão ser peças fungíveis. Você tira uma peça, vem outra. Tira uma peça, vem outra. Então, o direito penal sozinho não vai resolver problema nenhum. Então é um grande engano, às vezes a gente fica pensando, aumenta a pena que resolve, faz isso que vai resolver. Não vai resolver isoladamente. É preciso muito empenho, dedicação, e essa dedicação não é da boca para fora, ela é de exemplo, Tem que ver fazer, mas discursos bonitos, o que o fulano tem que fazer ou deixar de fazer, eles não vão resolver absolutamente nada, Então isso é um fato, é um programa, é um trabalho integrativo, é um trabalho sério, discreto, A gente eu sou muito profissional, nós somos muito profissionais nas coisas, nos trabalhos, nas tarefas que a sociedade nos incumbe e trabalhamos muito sério para poder concretizá-las. Então nós temos aí um cenário de necessidade, respondendo mais objetivamente o senhor, um cenário de concretização de políticas públicas na área de segurança pública, no trabalho conjunto no enfrentamento ao crime organizado, no interesse, na participação de cada autoridade. Eu costumo pontuar, cada agente que quer, que faz por coração e com a alma, porque atividade policial, atividade promotor, não é uma atividade que se faz com improviso, é algo que se faz com planejamento. Essa dedicação, ela é, de fato, indispensável para que possamos dar uma resposta à altura do crime, sobretudo quando começa a se ganhar contornos
graves no meu ponto de vista, que é atentar contra autoridades, no uso das suas atribuições, proferir ameaça contra familiares. É algo que merece e vai ter uma resposta muito firme por parte do Estado e tem que ser assim, né? Então, em síntese, política pública, de segurança pública, uma sociedade mais presente, porque não raro algumas pessoas acabam patrocinando criminosos, né? Seja adquirindo droga, por exemplo, né? E não digo do dependente químico, falo do usuário por lazer e tudo mais, que vão fortalecer o traficante, e muitas vezes esses usuários estão frequentando aí locais conhecidos na cidade. Então a gente de fato tem que fazer um trabalho sério, imparcial, técnico e duro quando tiver que ser. Muito bem, doutor Breno do GAECO, né, falando sobre essa parceria e justamente sobre uma mobilização, uma questão de política pública para que o trabalho da polícia, né, o trabalho do GAECO também não seja em vão. Não seja aquele trabalho, conforme a gente costuma dizer, de enxugar gelo, que é muito intenso e muito desgastante o trabalho da polícia, mas que precisa de um respaldo social, né? Um respaldo político, um respaldo em cima das leis também, para que justamente se dê uma sequência em todo esse trabalho, esse empenho que os militares, né, e a nossa Polícia Civil também, e todos que trabalham contra a criminalidade têm se empenhado. O tenente-coronel PM Giovanni Campos Miranda, que é o comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar, ele contou alguns detalhes, né, de como se deu a prisão desses criminosos, né, desses 4 criminosos, dentre eles então o tão procurado Cocão. Como que foi a ação? A população sempre envia aqui pedidos pra gente de detalhes, as pessoas queriam saber detalhes, e ele explicou alguns detalhes. Lógico que, conforme eles disseram, não podem falar todos os detalhes, que são técnicas utilizadas pela polícia, né? E aqueles detalhes que puderam ser explicados, explicou muito bem, sempre simpático, o nosso comandante Giovanni Campos Miranda. Vamos ouvi-lo. Na verdade, o que a gente tem ali é igual uma partida de futebol, que a depender de como anda o adversário, a gente muda as estratégias de jogo. Então, diante da abordagem que ele empreendeu fuga para o mato, a gente adotou uma estratégia. Passado um dia, a gente mudou essa estratégia. No terceiro dia, outro. Então, no último dia, no domingo, a gente foi para uma outra estratégia, e que foi a de que ele saiu da mata. E no sair da mata, a gente sabia que ele sairia, e aí a gente montou o cerco. Então, essa abordagem na região sábado, por volta de meio-dia, por volta de 2 horas da tarde, na região ali de pouco mais para frente de Santa Fé, veio um indício de onde ele estaria, ele e o comparsa dele. Então, nós adotamos uma estratégia para que ele continuasse naquele local. E deu certo. Então, no domingo, nós ficamos aguardando a saída dele. E quando ele saiu, a gente efetivou a abordagem de prisão dele. A abordagem ela se deu no bairro Palmeiras, próximo ao campo do Bom Sucesso. E foi, como o doutor já disse, né? Assim, às vezes a gente não pode passar qual que é a receita do bolo, mas falar que o bolo foi entregue, né? O bolo foi entregue, né? A pessoa foi presa e conseguimos concluir a missão. Muito bem, tenente-coronel da Polícia Militar, Giovanni Campos Miranda, comandante aqui do 21º Batalhão de Polícia Militar. E tivemos também a honra da presença do comandante da 4ª Região da Polícia Militar, Coronel Marco Aurélio Zancanella. Ele fez um verdadeiro desabafo, um depoimento muito importante sobre a necessidade de transformação das nossas leis, da nossa legislação, e também o empenho do judiciário para que o trabalho da polícia tenha uma real efetividade no combate ao tráfico e, acima de tudo, do crime organizado. Vamos ouvir então o comandante da Polícia Militar em toda a nossa região, comandante da 4ª Região, que veio de Juiz de Fora exclusivamente para essa coletiva de imprensa que aconteceu ontem, Coronel Marco Aurélio Zancanella. Gostaria de falar que a Polícia Militar, né, como um todo, o comando da Polícia Militar é sensível a todas as operações, as demandas do interior, com emprego e o próprio terceirizado. Hoje nós temos emprego aí em Juiz de Fora, Ubá, Viçosa, né? Toda vez que nós precisamos, a gente
solicita o comando e sempre nós somos atendidos. Então, em primeiro nível, né, quando o batalhão vai, solicita a região apoia, quando também a região precisa, solicita o comando e ele vem e nos apoia. Eu quero dizer para a comunidade de Ubá, né, aproveitando aí a nossa rede de imprensa, que segurança pública, né, e aumento de crime ou criminalidade não se restringe à ação da Polícia Militar, agora já foi falado. Existe o sistema de justiça criminal no Brasil que, infelizmente, hoje ele é falho, né? Existe uma teoria do crime que chama teoria econômica do crime. Essa teoria foi desenvolvida por Gary Baker, que era um economista, em 92, ganhou o prêmio Nobel. E ela fala o seguinte, que existe um custo do crime e existe o benefício do crime. O custo começa, por exemplo, se o cara é estelionatário, o computador, a internet, né? A central lá de atendimento dele, que ele vai fazer os golpes na internet. Se ele é assaltante, o carro, o revólver, o pessoal da quadrilha. E, além disso, o custo do crime também é o que vai acontecer com ele se ele for preso, o tempo que ele vai ficar preso, se os bens dele vão ser tomados pelo Estado, adquiridos pelo Estado, os bens que ele adquiriu direto ou indiretamente com o crime. Se ele vai ficar incomunicável ou não, isso é o custo. E essa teoria fala o seguinte, os países onde o custo é muito alto e o benefício pouco, você trata o crime. Nos países onde o custo é baixo e o benefício muito alto, você motiva o crime. E a gente tem verificado ao longo dos anos que cada vez mais o preso fica menos preso. Cada vez mais o preso tem mais direito, cada vez mais o preso que de incomunicável fica cada vez mais tendo comunicação com o ambiente externo. Dificilmente o Estado tem conseguido tomar os bens desse preso. A gente vê pessoas tornozeladas andando de veículo carro importado nos nossos condomínios luxuosos, né? Então existe toda esse sistema de justiça criminal no Brasil que é falho. Não é culpa dos operadores, porque nós, policiais militares, policiais civis, promotores, juízes, né? Todos nós somos operadores daquilo que está imposto no sistema. Se o sistema mudar a norma agora e falar que aquele crime não é mais crime, não é penado, tem pena, a gente tem que ceder aquilo. Então hoje, por exemplo, furto, dificilmente a pessoa fica presa. Tráfico de drogas, dependendo da quantidade, né, até a quantidade média, hoje já está difícil ficar preso. O camarada é preso, tem progressão de regime. Quando foi criada a lei de crimes hediondos, não tinha, depois foi considerada inconstitucional, aí começou a ter audiência de custódia, saidinha, né? Nós tivemos agora recente um cidadão, teve uma saidinha daqui de Ubá, uma saidinha numa prisão dele lá em Juiz de Fora, veio pra cá, em 2 dias, 2 homicídios. Sendo que um encheu a cara do cidadão lá de tiro. Então a gente vê que é igual o senhor falou, né? O outro repórter perguntou sobre enxugar de gelo. Eu digo enxugar de gelo por quê? Nós, enquanto polícia militar e operadores, a gente faz aquilo que a lei está mandando. Então a gente está fazendo aquilo que, em tese, aqueles representantes da sociedade, seja executivo ou legislativo, que nos representam, validaram para que acontecesse. Mas com a desculpa de baixo investimento, né, para ter cadeias, para ter estabelecimentos prisionais, né, que é onde a pessoa vai pagar na proporção daquele mal que ela cometeu, a gente tem visto cada vez mais o arrefecimento da pena. Então, eles usam como pano de fundo, né? Falam assim, não, a progressão é para ele ressocializar. Sendo que ele acha que a pessoa voltar para o mesmo ambiente, ela vai ressocializar. Tivemos casos absurdos de saidinha Dia das Mães da pessoa que matou os pais. Então, esse é o sistema de justiça criminal que nós vivenciamos nesse país. Então, cabe aí, né? O recado que a gente deixa para a sociedade é, exija nas próximas eleições, né, plataformas de governo dentro daquilo que você espera. Se o seu valor é família, se o seu valor é realmente justiça, é que você busque isso daí. Só assim que a gente vai conseguir, como operador, operar em cima daquilo que vai realmente dar resultado. Esse cidadão, Bocão, nós estamos vendo aqui, tem 9 ocorrências aonde ele foi preso, homicídio tentado ou consumado. 5 de porte ilegal de armas. Tráfico de drogas dá para se perder aqui. E ele estava solto. Então esse é culpa dos operadores, não é culpa do sistema de justiça criminal. Entende? E outro recado que eu deixo aqui
né, para o jovem que está namorando entrar para o crime. Essas organizações criminosas não ligam para você, estão te iludindo. Geralmente ele entra para a organização criminosa, se vê empoderado, né, numa rede social, faz parte da organização criminosa, mas se ele morrer amanhã ele não tem nada, né, ele só vale enquanto está matando, enquanto está traficando. Quando ele é preso, geralmente manda o advogado, não é para te defender, jovem, é para ver se você vai deletar a organização criminosa e para te ameaçar veladamente se você deletar eles vão em cima da sua família. O Bar é uma cidade moveleira, o Bar não falta emprego, né? Cabe a você resolver escolher do lado certo, ter uma vida digna. Eu, por exemplo, nasci em aglomerado urbano, vim de família muito humilde. E grande parte dos meus amigos venceram na vida. Em aglomerado urbano, 98% é pessoa boa, 2% que resolve encarar o crime. Então vá pro lado certo, não se iluda, porque você vai ficar sozinho e seu pai e sua mãe te criou para isso. E para a comunidade Ubar, comunidade de bem, confia na polícia. Graças à informação de vocês que a nossa operação deu certo, a confiança em passar a informação para esse pessoal. Ajudou e ajudou muito, né? Eu sei que muitas das vezes o sistema não ajuda, mas só daí tirar esse camarada, nem que seja 1 mês, 2 meses, 3 meses, quantos homicídios nós vamos poupar? Então nós, como comandante de área territorial, a gente tem esse desafio de todo dia motivar a nossa tropa para que eles enxerguem uma simples ocorrência de Maria da Penha, onde deu um sopro de vida para aquela mulher e um sopro de reflexão para aquele homem, para que refletisse de repente volte a ter um lado diferenciado. Então esse é o nosso recado. Muito bem, palavras importantíssimas, né? E justamente a gente entende aí o empenho da Polícia Militar, que tem à frente homens, né? Como o comandante da 4ª Região, que acabou de falar aí, o coronel Marco Aurélio Zancanella, explicando, né, essa ação, explicando justamente o empenho que eles têm, apesar das leis do Brasil, a parte da polícia, né, a polícia sempre vai fazer, foi o que disse muito bem aqui. E o conselho que ele deixou também para os jovens que estão aí paquerando com o crime, namorando, né? Gente, é a palavra de experiência de um homem que conhece muito, né? Conhece muito, já viu de perto tudo isso acontecendo, vive no dia a dia. É o comandante da 4ª Região da Polícia Militar de Juiz de Fora, coronel Marco Aurélio Zancanella, falando aqui durante a coletiva de imprensa muito importante que aconteceu ontem sobre essa questão. E o que é mais importante é a polícia, é o Estado dando uma resposta rápida, né, na medida do possível, enfrentando essa criminalidade e mostrando que não vai ceder a ameaças da criminalidade aqui na nossa região.